Graça e paz, irmãos. Amém? Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor. O Senhor já falou o seu coração nesta noite? Tem mais um pouquinho para falar, né? Que nós estejamos prontos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar. Queridos, se vocês precisarem utilizar aí, né, banheiro ou tomar água, nós já descobrimos o que aconteceu, tá? Tá tudo resolvido. Glória a Deus. Nós estamos neste mês, no mês de... Obrigada, viu? Nós estamos neste mês, no mês de ênfase em oração em todas as nossas igrejas missionárias em todo o Brasil. Então, nós temos ouvido, temos falado, temos pregado sobre o tema oração. E as nossas igrejas, muitas delas estão abertas todos os dias pela manhã, às 6 da manhã. Nós temos muitas das nossas igrejas no Brasil inteiro abertas às 6 da manhã para que os irmãos estejam orando. Outros têm feito algum outro propósito de campanha. E eu sei que o propósito de termos este mês, inclusive nós temos 2 meses durante o ano de ênfase à oração. Como cristãos, nós devemos sempre estar orando, sempre estarmos buscando a presença do Senhor, sempre estarmos falando com Ele. Mas quando nós falamos na questão de ênfase, nós vamos falar um pouco mais, nós vamos ensinar um pouco mais, vamos clarificar isto para os irmãos, para a igreja e ensinar. E não só fazer isso, mas caminhar junto com os irmãos, caminhar junto com a igreja, em parceria, para que nós possamos ajudar uns aos outros neste propósito de orarmos, de estarmos mais perto do Senhor. Amém? Queridos, eu quero trazer uma palavra nesta noite. Abra a tua Bíblia aí, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 19. E eu vou ler aqui para ganharmos tempo já. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 19. Vamos falar aqui de uma história muito conhecida, mas eu vou ler com os irmãos. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Josefim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zufê, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, e o nome de uma era Ana e outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não as tinha. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofinéias e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Em outra versão diz, cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo o que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou depois que comeu e bebeu em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ele em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz,
pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fizestes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramã. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu vou ler o 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Meus queridos, é uma passagem muito conhecida, né? Uma história muito conhecida, e eu quero falar sobre esta oração de Ana nesta noite. Esta mensagem é uma mensagem que nós vamos revisitá-la. Eu entreguei esta mensagem aqui, eu falei e preguei essa mensagem para as irmãs, e o Senhor preparou para que esta palavra fosse entregue nesta noite mais uma vez. Algumas coisas aqui do esboço o Senhor completou neste esboço, e eu sei que o Senhor tem algo a falar novamente aos nossos corações. Então, se você ouvir a mensagem e dizer: olha, parece que eu já ouvi essa mensagem, as meninas com certeza já devem ter ouvido esta mensagem da pastora, mas o Senhor quer falar novamente aos nossos corações, e a palavra do Senhor, ela sempre vai nos renovar, ela sempre vai ter algo novo. Se você ler 50 vezes o mesmo versículo, o Espírito Santo é maravilhoso, e as 50 vezes ele vai se revelar a nós. E nesta noite eu quero orar para que ele se revele a mim e a você mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos a tua igreja reunida nesta noite, neste lugar. Nós já temos louvado a ti com os cânticos, ó Pai amado. Nós já temos adorado o teu nome, e nesta noite a tua palavra, Senhor amado, está sendo entregue no teu altar. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez o teu Espírito Santo, Senhor amado, revele-se através de nós, ó Pai, as nossas vidas, e que através, meu Pai amado, de nós possamos, meu Pai, ler e possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu diminua e que o teu Espírito Santo cresça, meu Pai, que a tua presença se manifeste nesta noite através desta mensagem, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre a história de uma mulher que viveu o que Deus tinha preparado para ela. Eu quero falar de alguém que viveu o que Deus tinha preparado. O seu clamor fez com que Deus trabalhasse em sua vida e em toda a sua descendência. Então o seu clamor fez com que o Senhor trabalhasse não somente na vida dela, mas em toda a sua descendência. Deus está dizendo nesta noite: eu não quero trabalhar só na sua vida. Ele está dizendo: eu não quero visitar somente você, eu quero visitar toda a sua descendência. Então o Senhor está dizendo a mim e a você: eu quero nesta noite não só falar com você, mas eu quero falar com você, e eu quero visitar a sua descendência, a tua parentela. Porque enquanto Ele trabalha em nós, enquanto eu trabalho em você, você vê as pessoas que saem de você serem transformadas. Quando nós deixamos ser trabalhados pelo Senhor, quando nós estamos prontos, quando nós estamos abertos, quando nós dizemos: Senhor, faz na minha vida, automaticamente você abre um leque, automaticamente você começa a se tornar ponte de transformação na vida do próximo, e com certeza na vida da sua casa, da sua família, da sua parentela, da sua descendência. Veja bem, da sua descendência. A sua descendência pode ser transformada pela glória de Deus. O Senhor pode fazer através do que você vai ouvir nesta noite. O Senhor pode fazer. Você crê? Você pode dizer: eu creio.
eu recebo e eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. A história aqui, ela vai falar de um homem chamado Eucana, que vai se casar com uma mulher chamada Ana. Então, Eucana vai se casar com uma mulher chamada Ana. Ana quer dizer cheia de graça. Este é o significado. A palavra vai dizer, aqui eu quero passar a vocês dados históricos, que eles moravam na montanha de Efraim. Então eles moravam na montanha de Efraim e todos os anos eles subiam para o monte de Siló. Para quê? Eles iam para adorar. Então, este é uma parte histórica. Logo, eu aprendo que para subir, eu primeiro tenho que descer. Para subir, eu primeiro tenho que descer. O Senhor quer lembrar-nos que quando Ele tocou, quando Ele falou, quando Ele disse, desce a olaria, aqueles que desciam a olaria subiam abençoados. Então, nesta noite, o Senhor está dizendo, eu quero que você desça. Eu quero que você desça a olaria. Eu quero que você entenda que nesta noite você vai precisar descer. Mas se você descer, você sairá transformado, você sairá renovado, você sairá abençoado. Então vamos seguir nesta palavra. Eu lembro de um texto que diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele ao seu tempo oportuno vos exaltará. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que Ele ao seu tempo oportuno vos exaltará. Quando nós pensamos em descer, quando nós pensamos em estar nesta posição, nós nos esquecemos desta palavra. Aqui diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vai te exaltar, ao seu tempo vai te fazer subir, ao seu tempo vai agir na sua vida, ao seu tempo vai trazer a transformação, ao seu tempo virá a resposta da oração. Mas é necessário descer, é necessário se humilhar, é necessário se colocar nesta posição. Primeiro eu tenho que descer, para depois subir. Porque com Deus é tudo diferente. Um dia, Jesus estava lá no céu. E lá no céu, Ele resolveu, Ele entendeu que Ele tinha que descer. E Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou todo o seu louvor, o seu resplendor, e Ele desceu na terra, nós sabemos disso. E quando Ele estava na terra, Ele sabia e Ele entendia e Ele resolveu se batizar. E quando Ele se batizou, ali no Rio Jordão, você sabe o que significa Rio Jordão? Significa aquele que desce. Jesus desceu. Aí Jesus, Ele desceu ali naquele rio quando Ele se batizou. Aí Jesus desce mais uma vez. Aqui na terra, Ele foi morto, Ele foi afligido e agora Ele vai ser sepultado. Ele desceu novamente. Jesus desceu novamente, Ele desceu outra vez. E nós vemos no capítulo 1 de Atos, nós vamos ver a mão de Deus fazendo Ele subir até a glória. Porque nós sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário, mas a palavra nos diz que Ele ressuscitou. Então nós temos aqui uma palavra onde ensina a mim e a você e nos mostra que nós precisamos descer para que depois nós possamos subir. Que nós precisamos nos humilhar para que o Senhor ao seu tempo nos exalte. É necessário se colocar no altar, é necessário se colocar na presença, é necessário estar nos pés do Senhor para que nós possamos receber aquilo que nós temos pedido, aquilo que nós temos almejado. Então, aqui eu quero entrar na história com você nesta noite, para que você possa entender. Eucana casa-se com Ana, mas ela não pode gerar. Então, ele casou-se com esta mulher, mas ela não pode gerar. Naquele tempo, lá no Oriente Médio, era o costume. A mulher, ela servia para uma coisa somente. Ela servia para ter filhos. O principal que a mulher tinha era gerar. Ela precisava. E quando Eucana casa-se com Ana, vai descobrir que ela não pode gerar. E existe uma lei. Essa lei
que é uma lei do passado, diz que quando a mulher não pode gerar, ela tem que abrir o espaço para outra entrar e dar a descendência ao seu marido. Eita, se fosse assim hoje, hein? A coisa ia ser feia. Mas era o costume. Era desta forma, né? Era assim que funcionava. Se a mulher não pudesse gerar, o homem não podia pagar por isso, porque ele escolheu uma mulher que tinha um problema ali geracional. Era necessário com que ela permitisse um novo relacionamento, uma pessoa, uma terceira pessoa, para que pudesse haver aí, né? Para que gerasse aí a descendência. Vamos juntas aqui nesta palavra. Como ela não podia gerar, vai entrar uma terceira pessoa. E o nome dessa terceira pessoa era Penina, como diz aqui no texto. A Bíblia diz que Penina vai se tornar a rival de Ana. Penina vai se tornar a rival de Ana. Vai ter aí uma rivalidade, porque Penina, diz a palavra, que gera muitos filhos. A mulher não gera só um não, a mulher estava gerando muitos filhos. Então, ela era ali muito fértil, uma mulher que não dava problema. Mas a palavra diz que Eucana amava Ana. A palavra diz que Eucana amava Ana. E o que me chama a atenção no texto é a expressão que é usada no versículo 5 e versículo 6. Porém, Ana dava uma parte excelente porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Como eu disse, tem uma versão que diz que o Senhor havia cerrado a madre. E a sua rival, a 5. Porém, Ana dava uma parte, a 6. E sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril, ou a tinha cerrado a madre. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana. Olhe para mim, redobre a tua atenção nesta noite. Eu quero clarificar esta palavra, esta mensagem para você nesta noite. Existem momentos que nós passamos por dificuldades. E quando o diabo coloca ali pedras, tropeços, é quando Satanás se levanta e ele nos atrapalha. Ele nos afronta, ele nos aflige. Mas tem momentos em que o próprio Deus, veja bem, é o próprio Deus que está colocando a dificuldade. É o próprio Deus que está permitindo. A palavra diz que Ana, o Senhor lhe cerrou a madre. Aqui está dizendo que o Senhor fez. Aqui está dizendo que isso era algo que o Senhor tinha permitido. Então, quantas coisas acontecem na minha e na sua vida e que é permissão de Deus. Eu e você ficamos dizendo é Satanás, é o diabo, é isso, é aquilo. Não, meus queridos, é a permissão de Deus. Porque se ele não permitir, Satanás não pode te tocar. Se ele não permitir, nada pode acontecer. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas, quantas lutas, quantas dificuldades, porque é permissão de Deus. Eu passei agora, nos últimos dias, precisamente 15 dias, eu tive dengue, e assim, não faço a mínima em que lugar isso aconteceu, como eu fui pegar, não faço a mínima. Eu estava me lembrando que quando eu gerei a Ágata, minha filha tem 6 anos, quando eu gerei a Ágata, nós estávamos naquele período em que as mulheres estavam preocupadas, né, para não levar a picada, porque poderia gerar um filho com microcefalia. E eu me lembro que, meu marido não podia ver mosquito, que ele saía matando tudo quanto é mosquito. Ele comprou duas raquetes, daquelas raquetes, e ele ficava para lá e para cá, e eu passava repelente, não sei quanto gastei com aquele exposer, né, que é o que repele. E o Senhor me guardou, e a minha filha é perfeita, perfeita. E agora eu falo, Senhor, mas tu não me guardou de novo? Eu estava perguntando para ele, mas o Senhor me guardou com o filho no ventre, e agora o Senhor vai... meu pai, esse mosquito não podia ter passado direto, passado de reto. Mas, quando eu preparava esta mensagem, o Senhor falava ao meu coração, o que acontece é permissão. O que acontece é o meu trabalhar. O que acontece é para mostrar. E eu sei que o Senhor esteve comigo, o Senhor me livrou. Eu ainda, como pessoa, tá ok, pastor? Eu falei, gente, eu não estou 100% não, porque eu ainda tô suando aqui, ainda tem muita fraqueza, que ainda sobrou ainda precisa subir a imunidade, mas é permissão de Deus. Então, meus queridos, muitas vezes existem as afrontas, muitas vezes nós somos afligidos, mas o próprio Deus
é aquele que permite as coisas acontecerem. E ele vai fazer uma situação na qual talvez você não vai gostar. Você vai se sentir, às vezes, né? Mas o Senhor está dizendo, né? A Bíblia diz: Deus cerrou a madre. Ela não era estéril. Deus fez ela se tornar estéril. O Senhor cerrou. Então esta mulher não era estéril. O Senhor fez se tornar. Talvez você está passando por uma situação que você não é. Você está passando por uma situação que não é, mas o Senhor está permitindo ser. O Senhor está permitindo. Talvez você está sendo afrontado. Talvez você está sendo humilhado. Talvez algo está acontecendo. Talvez você está desempregado. Talvez você fala, mas eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Como pode essa porta não se abrir? Você não é um desempregado. O Senhor está te deixando desempregado ou desempregada porque Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Então, creia que é o trabalhar do Senhor. Você sabe o que é serrar? Quando um lutador, ele vai lutar, né? Aquele que luta boxe, ele serra os punhos e... No que você luta também é assim? Não, dela é diferente, né? Jiu-jitsu. Mas ele serra e ele... Deus pegou a madre dela e a palavra diz que cerrou, que trancou. Então, eu aprendo que tem portas que Ele fecha. O Senhor trancou, o Senhor cerrou, o Senhor não permitiu que aquela mulher gerasse, por mais que ela desejasse, ali, só no momento certo. Então, Ele fechou a porta, e quem fechou aquela porta foi Deus. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E quando nós entendemos esta palavra, quando nós entendemos esta mensagem, quando nós vemos o que o Senhor está falando, então eu estou dizendo, talvez uma porta está fechada para você, e se o Senhor fechou, não adianta, não tenta arrombar a porta que está fechada por Ele, porque quando Ele determinar e quando Ele abrir, você vai passar e não sabe nem como, mas as coisas vão acontecer. Meus queridos, a gente gosta da porta que Ele abre, né? E ninguém pode fechar. Você gosta disso, né? A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas você se esquece que a porta que Ele fecha, ninguém consegue abrir. A gente gosta da parte, né, mais bonita do versículo. Você gosta da parte que fala, né? Mas o Senhor está nos lembrando nesta noite. Existem momentos em nossas vidas que Deus vai fechar a porta. Para quê? Para a gente se voltar para Ele. Existem momentos que a porta será fechada para que eu e você possamos nos voltar para Ele. Talvez você está com uma porta fechada, mas o Senhor está fechando para que você se volte para Ele, para que você olhe para Ele, para que você esteja aos pés, para que você esteja no templo, para que você busque a Ele, para que você possa se doar a Ele. Quantos de nós ficamos muitos aí olhando para as coisas? Quantos de nós temos aí visto Deus fechar uma porta que nós tanto almejamos? E aí, você que deveria voltar-se para Ele, você fala assim, não vou mais não. Ah, eu pedi, eu orei. Gente, quanto eu atendo pessoas que falam isso? Como eu atendo pessoas? Ai, pastora, não vou mais não. Ah, já estou cansada. Ah, eu desisti. Eu pedi, a porta não se abriu. O que fazer quando isso acontece? A Bíblia diz que todos os anos eles iam até Siló para adorar a Deus e sacrificar a Deus. E quando eles iam, a palavra diz que Penina, ela ia irritando Ana. Eu tenho filhos, você não tem. Você pode ser amada, mas quem gera sou eu. Pensa que uma mulher Pensa, nós que somos mulheres, se coloca, já pensou? Um ser humano na tua orelha falando e você tendo que aguentar? Aquilo foi angustiando ela, trazendo sentimentos terríveis para Ana. E o que me chama a atenção são as atitudes que Ana vai ter diante de tudo isso.
O que tem te afligido? O que tem te angustiado? O que tem trazido a você sentimentos terríveis? Você pode trazer esta resposta a você mesmo. Mas eu quero falar com você sobre 4 atitudes que Ana teve. E essas 4 atitudes transformaram toda a história desta mulher. Essas 4 atitudes transformaram toda a história da oração de Ana. E vamos aqui. 4 atitudes que ela tomou e que fez Deus abrir aquilo que estava fechado. Eu quero falar que ainda este ano é o ano que Deus vai abrir. Você crê? Este ano é o ano que Deus vai abrir. Interessante que o texto fala, Penina tinha filhas e filhos, e Ana não os tinha. Aqui diz, fala que ela não tinha, e não que ela não tem. A palavra diz que ela não tinha, não que ela não tem. O texto está falando de um momento da vida dela que a parte ali ficou esperando. O texto diz que isso não foi algo que aconteceu para sempre. Talvez as portas se fecharam. Talvez você está olhando e você está vendo as portas fechadas. Você está vendo os seus desejos não se realizarem. E você diz, Deus, eu estou fazendo tudo. E não está acontecendo nada. Será que você não está dizendo assim? Estou fazendo tudo, mas não está acontecendo nada. É claro, meus queridos, porque não foi o diabo. Porque o diabo você já expulsou. Amém? Não foi o diabo que fechou, porque isso você já expulsou. Mas foi ele. Foi o próprio Deus. O próprio Deus foi quem fechou a porta que você não está conseguindo abrir. O próprio Deus foi o que não trouxe ainda o que você está pedindo. Porque você, como servo, como serva, você já orou e já expulsou, porque é o seu dever fazer isso. Orar e expulsar e dizer, sai em nome de Jesus. Eu declaro que tudo aquilo que é de Satanás seja repreendido em nome de Jesus. Então, se ainda continua fechado, se ainda continua desta maneira, é o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Mas aqui diz que as atitudes diferenciadas de Ana foi o que fez ela alcançar a vitória, ela alcançar a resposta de suas orações. O Deus que fecha a porta é aquele que só abre se Ele abrir. A porta nós não conseguimos abrir. É somente o Senhor que pode ter a chave nas mãos. Mas a palavra diz que basta uma palavra que sai da boca dele e até a porta que não existe, ela vai existir. Uma palavra. Se ele determinar uma palavra, a porta que não existe vai existir. Esta mulher, diz a palavra que era estéril. Então era uma mulher que não gerava. Mas quando o Senhor determinou, ela gerou. Porque quando ele dá a ordem, está liberado. Quando ele dá a ordem, está liberado. Entenda, se a ordem vir do Senhor, está liberado. Se a ordem vir do Senhor, está liberado. Ana vai tomar 4 atitudes que eu quero falar. A primeira atitude, a Bíblia vai dizer que Ana ia ao templo. A primeira atitude, Ana ia ao templo. E, meus irmãos, nós estamos num tempo em que muitos estão abandonando a casa do Senhor. O templo do Senhor, estão se esquecendo que é neste ambiente que Deus libera a glória. É neste ambiente que Deus libera a bênção. O salmista vai dizer no Salmo 84, versículo 10: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 anos fora ou em qualquer outro lugar. Então a bênção é liberada no templo. A bênção é liberada na casa do Senhor. A bênção é liberada neste lugar. E quantas pessoas têm abandonado a casa? Quantos têm abandonado o templo? Quantos têm achado que estão servindo ao Senhor?
Senhor na sua casa, estão servindo ao Senhor ainda olhando os cultos e participando dos cultos online. Quantas pessoas após a pandemia jamais voltaram para o templo, jamais voltaram para a igreja e estão aí achando que estão servindo ao Senhor e que está tudo certo, que está tudo legal. Meus queridos, o online é para quando você não consegue vir. O online é para quando você está trabalhando. O online é para você ouvir novamente a mesma mensagem, como eu tenho este hábito. Eu venho à igreja, eu ouço as mensagens e eu vou lá depois e eu escuto as mensagens novamente. Até mesmo a mensagem que eu mesmo prego, eu coloco lá e estou lavando louça, estou escutando. Ixi, o Nicolas, às vezes ele fala: "Ô mãe, está escutando a sua mensagem?" Eu falei: "Tô", porque o Espírito Santo precisa falar novamente. Ele vai falar de novo. E a minha própria mensagem que o Senhor me deu, que eu preguei, ele começa a ministrar novamente, porque ele se renova. Então o online é para isso, meus queridos. Glória a Deus que nós temos a oportunidade de estarmos com a porta aberta. Ana estava no templo, e eu quero te dizer nesta noite: esteja no templo, coloque na tua agenda. Dia de quarta-feira tem culto na minha igreja, eu vou no templo. Dia de domingo tem culto na minha igreja, eu vou no templo. De manhã tem trabalho, eu vou no templo. Na sexta-feira tem, eu vou no templo. Vá no templo, esteja na casa do Pai, esteja, porque aqui o Senhor vai abençoar. O Salmo 84 está tratando aqui do tabernáculo, do templo. Quando você abandona a casa de Deus, você está abandonando as bênçãos de Deus, está abandonando o favor do Senhor. Há quem diz: eu sou a igreja. E a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo, membros de um corpo. E quando este corpo se reúne no mesmo ambiente, ele se torna igreja. Então eu quero te dizer: você não é a igreja. Você só é igreja quando você está no templo, como um corpo reunido, você se torna igreja. Então não fique com esta palavra que é errada, não fique achando que você é igreja lá na sua casa, porque na sua casa você não é igreja. Você é igreja reunida com o corpo de Cristo. Você é igreja dentro do templo. Aqui nesta comunhão nós somos igreja. Então, meus queridos, a Bíblia diz que nós somos membros de um corpo, e quando este corpo se reúne no mesmo ambiente, ele se torna a igreja. Jesus não tem pacto com um membro, Jesus tem pacto com a sua igreja, a igreja dele. Então é no comunitário, é quando eu e você nos reunimos, ele se manifesta, ele opera no meio da igreja. Tudo que beneficia a igreja, Jesus libera. Tudo que vem aí para o reino, Jesus libera aquilo que vai beneficiar a sua igreja. Então, como igreja reunida no templo, é benefício, você vai ser liberado. É benefício, você vai receber. Então Jesus faz. Ana tinha motivos para não ir mais ao templo. Talvez você se veja nessa situação. Eu não tenho mais motivos para estar no templo. Gente, como eu atendo pessoas, ainda atendo pessoas que dizem: olha, o Senhor não salvou, o Senhor não curou, a Covid levou, foi entubado e morreu. Quantas pessoas: eu não vou mais para a igreja não vou mais para o templo não, quero mais saber não, se ele não salvou minha mãe, se ele não salvou meu pai, se ele não salvou meu filho. Porque a gente sabe que pessoas perderam a vida, famílias inteiras. Eu tenho pessoas conhecidas que morreu a mãe, morreu o pai e morreu os 2 irmãos, só ficou uma irmã. Famílias que eu conheço. Eram 5, só ficou 1. Não é algo fácil. Não é algo que nós temos condições de tratar, porque essa é uma situação que é só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. Eu não entendo e não compreendo como eu atendi esta pessoa. Eu disse: eu não entendo, eu não tenho a resposta, eu não compreendo porque Deus fez. Mas eu compreendo que você precisa continuar na presença. Eu compreendo que você precisa agradecer ao Senhor, porque Ele tem algo ainda a fazer através da sua vida. Mas não é algo fácil para que nós possamos trabalhar. Meus queridos, Ana tinha motivos para não ir mais ao templo. Deus fechou a madre dela. Uma mulher perseguida, ela tinha uma rival e mesmo assim ela queria ir ao templo. Tem cristão que é assim. A porta se fecha, não vou mais não. Tá tendo problemas financeiros? Aí que eu não vou mesmo, não vou mais. Eu só vou se Deus fizer isso.
Eu só vou se Deus fizer aquilo. Fica fazendo barganha com o Senhor. Fica lá, né? Tentando barganhar com o Senhor. Ele não está aqui para nos servir. É ao contrário, nós é que estamos aqui para servi-lo. O Senhor não está aqui para servir a mim e a você. Quantas pessoas entram no templo, quantas pessoas estão na igreja anos e anos achando que o Senhor está para servi-lo, mas não é desta maneira. Eu é que estou para servi-lo. Você é que foi criado para o serviço do Senhor, para servir a Ele. Ele não tem que servir você. Tudo aquilo que Ele faz para nós é a misericórdia que nos alcança, é a misericórdia que faz sobre a minha e sobre a sua vida. E quando nós entendemos isso, nós estamos felizes no templo, no altar, na presença do Senhor. Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que enquanto nós servimos, Ele, o próprio Deus, nos agracia com a bênção. Enquanto você serve Ana, enquanto ela servia, enquanto ela estava aos pés, enquanto ela estava no templo, o Senhor olhou para ela e agradou-se dela. Com bênçãos, com portas abertas. É Ele quem faz sobre as nossas vidas. Fala para quem está do teu lado aí. Ou não tem ninguém do teu lado, vira para trás, fala, não abandona o templo. Fala aí, não abandona o templo. Não abandona o templo. Salmo 133 vai dizer, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha, em união. Não é união não, viu? É em união. Tem muito lugar que o pessoal quer viver, né? Então não abandona. Todos juntos, unidos e misturados. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que é precioso. É como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Aí que desce, né, pela hora, a hora das suas vestes. Porque é neste lugar, ele está falando, é aqui no Monte de Sião, onde fica o templo. É neste lugar, neste ambiente, que Ele libera a sua bênção. Então, hoje o Senhor quer falar comigo e com você. Neste lugar, aqui, neste ambiente, Deus vai liberar a bênção. Você crê? Você crê? Você está num ambiente. Você está num ambiente. Então diga, eu creio que a bênção do Senhor será liberada. Em nome de Jesus, aplauda Ele, aplauda o Senhor. Creia que a bênção do Senhor será liberada, porque você está no ambiente aonde a bênção pode ser liberada. Você está no lugar certo, você está no ambiente certo, e aqui Ele vai abrir a porta que está fechada. Aqui Ele vai liberar a resposta. Não abandone o templo. A segunda atitude, ela orou. Tem cristãos que não oram. Jesus orou. Nossos pais na fé oraram. Os profetas oraram. O Espírito Santo ora até hoje. Ele diz ali que Ele intercede. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os profetas oraram. O Espírito Santo ora até hoje, intercedendo por mim e por você. E por que eu e você não oramos? Por que eu e você precisamos de um mês de ênfase à oração para orar? Por que eu e você precisamos ser cutucados para orar? Temos que lembrar, o Senhor está dizendo que ela orou. E o Senhor está dizendo que nós precisamos orar. Aí você não quer orar, você tem que orar. Ela tinha aí um motivo para não orar. Porque ela orava e Deus não trazia a resposta. Quantas vezes você ora e não há resposta? Você pede e as coisas não acontecem, parece que estão amarradas. Aí, como talvez um cristão covarde, você olha e diz, eu não quero mais, eu parei. Só que o Senhor quer que eu e você continuemos orando. Tem pessoas que só oram e acham que a oração vai resolver tudo. Tiago vai falar em sua carta, lá no capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito, mas não pode tudo.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas não pode tudo. Tem gente que tem até calos nos joelhos, porque ora muito. E acha que por orar, muito vai receber através da oração. Só através da oração. Entenda, você não pode abandonar o templo e você não pode deixar de orar. Mas você precisa andar com Deus. É um conjunto de fatores. Às vezes você quer só orar, mas você não anda com Deus. Você quer só orar, mas você já abandonou o templo. Então você não está seguindo como deve ser feito. Então a corrente está cortada. Você já orou? Você já veio ao templo? Você já fez a campanha? Você já fez propósitos? Então a resposta vai vir. Creia em nome de Jesus. Sabe o que ela fez? Ela foi ao templo e ela orou. Quantos ficam magoados com Deus e não vêm mais ao templo? Quantos dizem, está fechado mesmo? Não vou mais. Como eu disse, e eu vou falar novamente, está fechado mesmo, porque foi ele que fechou. Ele fechou a porta porque ele quer trabalhar na sua vida, está fechado mesmo. Está fechado mesmo. Ana estava fechado porque o Senhor queria trabalhar na vida de Ana. O Senhor queria trabalhar na vida dela. Ana não é igual a tantos que existem por aí, que deixaram o templo. A Bíblia vai dizer que Ana fez a diferença. Ela casou muito nova. Ela já tinha 13 anos ali de casamento. E 13 anos que ela estava esperando Deus abrir a sua madre. E Deus não abriu. 13 anos ela ia para o templo, fazia a mesma oração e Deus não respondia. 13 anos. Aí um dia ela pensou, eu vou fazer diferente. Ela esperou todo mundo estar comendo e a palavra vai dizer que ela foi sozinha para o templo. Foi ali e se colocou na ponta do altar. Se colocou ali no altar. E a Bíblia diz que Ana faz um voto ao Senhor. E ela diz, Senhor, se atentamente olhares para a tua serva e de mim se lembrares, e me der um filho varão, ao Senhor eu entregarei. O que você quer, Ana? O Senhor deve ter perguntado para ela. Ela disse, eu só quero um filho homem. Para quê? Para tirar a minha vergonha. Para que Penina não fique mais me importunando. Para que essa mulher não fique mais falando. Eu tenho filho e você não tem. Eu quero, Senhor, mas para glorificar o teu nome. O problema é que muitas vezes nós pedimos e queremos que o Senhor faça algo. Mas será que o que eu e você estamos pedindo é para glorificar o nome do Senhor? Às vezes você está pedindo alguma coisa, mas não é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Ela diz, Senhor, é para tirar a minha tristeza. E eu quero que o Senhor me entregue, que o Senhor me dê. Mas eu quero que o Senhor me dê um homem, um filho varão. Porque somente um filho varão poderia ser entregue no altar. Somente um homem poderia. Então, ela desejava não só tirar a sua vergonha, mas ela desejava glorificar ao nome do Senhor. Ela disse, Senhor, se você tirar a minha vergonha, se o Senhor acabar com isso, eu vou pegar este menino e vou devolver no altar. Porque eu não quero a glória para mim, mas eu quero a glória para ti. Há 13 anos eu busco a glória para mim, mas agora eu quero a glória para o Senhor. Talvez você está buscando para você, talvez você está pedindo para você, talvez a porta que você quer que abra é para você, e o Senhor está dizendo, enquanto a porta for para você, eu não vou abrir. Mas quando você olhar e entender que aquilo que eu te dou é primeiramente para glorificar
invocar o meu nome, aí sim a porta será aberta. Aí sim as coisas vão acontecer. Aí sim as coisas vão acontecer. Quantas vezes nós estamos pedindo, ou nós queremos algo que é para nos alegrar, é para que eu possa fazer, para que eu isso, para que eu aquilo. E eu estou olhando desta maneira, e o Senhor está dizendo, é para glorificar, eu vou te dar. É para glorificar, eu vou fazer. Tem mulher, talvez aqui precisando mudar a oração. Talvez tem homens aqui, tem pessoas aqui que precisam mudar a sua oração. Precisam mudar os seus votos. Porque até agora, você só vem a nós. É o vosso reino nada. Talvez o que você está pedindo é só para você. Você precisa mudar a sua oração. Deus está falando, tem muita coisa para fazer na sua vida. Tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas coloca o meu reino em primeiro lugar. E você verá que as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloca o meu reino. Coloca as minhas coisas. Coloca aquilo que eu te chamei para fazer em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesta noite eu quero profetizar. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as portas que estão fechadas logo vão começar a se abrir. Se você colocar o reino de Deus, se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, o Senhor está dizendo, a porta logo vai começar a se abrir. E aí a palavra vai dizer que ela fez um voto. E ela fala o que ela quer. E ela diz, eu quero um filho homem. Como eu disse, se ela tivesse uma mulher, ela não poderia entregar no altar. Ela disse, eu quero que seja sacerdote. Eu quero levar a ele. Eu quero que ele esteja no templo. Eu quero entregar no templo. Quando você faz um voto com Deus, quando você está na casa, no templo, tem oração, pode pedir que vai acontecer. Fez um voto, tem oração, pode pedir que vai acontecer. Deus está falando nesta noite, faça um voto. Nós estamos próximos de terminar. Não se preocupe com o horário. Eu sei que amanhã nós trabalhamos, mas o Senhor está dizendo nesta noite, faça um voto. Você entrou neste lugar. Você veio no templo hoje. E o que você está pedindo que não aconteceu? O Senhor está dizendo, é noite de fazer voto. É noite de você fazer um voto. Faça um voto. O milagre vai acontecer. Ela fez um voto. Ela pediu a Deus. Tem sacerdote olhando. Eu estou olhando nesta noite como serva, como um sacerdote do Senhor. Eu estou olhando nesta noite para a sua vida. E o Senhor está dizendo através de mim, está dizendo a você, faça um voto. Ela está na porta do altar. Porque voto, meus queridos, se faz no altar. Voto se faz no altar. Ela está orando. Mas ela está angustiada. Que a sua boca nem mexe. Não sai nenhum som. Aí o texto vai dizer que o sacerdote está olhando e ele olha para ela, ele olha para aquela mulher e ele acha que ela está embriagada no altar. E ele vai ali para repreendê-la. E ele diz, embriagada minha filha no altar? E ela diz, não, meu senhor, estou amargurada de espírito e hoje eu decidi, eu quero viver uma mudança e uma transformação. Quando ela olhou ali, ela viu com fé e ela falou, eu quero. Ela estava na casa de Deus, ela estava no templo. E o sacerdote disse, você está orando? Em todo momento? Tem voto no altar? Então já está pronto. Vai-te em paz. E o Deus de Israel lhe conceda o que você está pedindo. O Deus de Israel te conceda o que está pedindo. O terceiro, crer na voz do profeta. Ele olhou e disse, Deus te dê a resposta, vai-te em paz. E eu, como profeta do Senhor nesta noite, eu quero te dizer que ainda este ano vai ter testemunho. Ainda este ano vai ter testemunho. Se você crê, como Ana creu, vai ter testemunho. Se você crê na Bíblia, porque a Bíblia diz
que em Deus nós estamos seguros e salvos. Mas crendo nos seus profetas é que nós vamos prosperar. Porque nós precisamos crer naquele que é profeta do Senhor. Nós precisamos crer naquele que entrega no altar. Nós precisamos crer naquele que está à frente. Você precisa crer. Quantas vezes você recebe uma palavra do teu pastor ou da tua pastora e você não crê? Você recebe uma palavra daquele que está acima de você e você não crê? Quantas vezes a palavra vem do teu marido, que é o sacerdote no lar, e você não crê? Você não aceita. O Senhor está dizendo: creia nos meus profetas e prosperarei. A palavra está na minha boca. A palavra está dizendo. O Senhor está falando. Se você crer, Ele vai abrir a porta. Se você crer, Ele vai fazer. Creia naqueles que Deus instituiu como profeta. Creia naqueles que Deus tem levantado. Creia nos sacerdotes. Creia naqueles que o Senhor tem colocado para estar dirigindo, aí direcionando a sua vida como servos de Deus. Óbvio que são pessoas instruídas. Óbvio que são pessoas com a vivência, pessoas de oração. Creia, porque o Senhor é aquele que usa. Quarta e última atitude, ela vai mudar toda a atitude que ela tinha antes da oração. Ela vai para o templo, chorando, cheia de amargura, cabisbaixa, entristecida. Mas depois que ela ora, ela sai de lá debaixo da resposta do céu. Ela sai de lá debaixo da resposta. E aí, olha o que aconteceu. Ela se levantou. Ela levantou a sua cabeça. Ela se alegrou. Ela voltou a comer. Porque a palavra diz que ela não comia. Uma mulher que vai ao templo. Um homem que vai ao templo, uma pessoa que vai ao templo, que tem oração, que acredita naquilo que está sendo falado, que recebe a palavra do profeta, ele não pode ficar ali de cabeça baixa, não pode continuar chorando, não pode continuar em depressão. É tempo de levantar a cabeça. Ana levantou a cabeça. A Penina vai querer aí te afrontar, vai aparecer, né? Vai aparecer aquele que vai te afrontar. Vai aparecer aquela que vai falando: ó, você não tem, você não consegue. Olha, você está esperando essa promoção e ela não saiu ainda. Fulano de tal passou na tua frente. Olha, a porta abriu. Gente, eu sou professora, estou aguardando aí para entrar no estado. E eu venho acompanhando, porque eu não sei exatamente como funciona. E eu acho que nunca houve, na história do estado de São Paulo, uma atribuição tão bagunçada. Pessoas aí, professores de 8, 10 anos de carreira, não estão conseguindo pegar aula. As atribuições estão sendo feitas online. E a minha atribuição é amanhã. E eu tenho orado ao Senhor. E eu tenho feito voto no altar e colocado. E eu sei que o Senhor vai preparar aquilo que tem que ser preparado. Ele que vai fazer. E eu tenho que levantar a minha cabeça. Mas eu tenho visto tanta gente chorar. Eu tenho tanta gente em depressão. Eu tenho lido tanta coisa. Que eu fico olhando e falo: Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Minhas irmãs, elas já estão há anos aí na luta. Mas eu fico olhando e falo: meu Deus, mas essa palavra é para mim. Tem voto no altar, tem oração, tem porta aberta. Não importa, tem porta aberta. É tempo de levantar a cabeça. Tem tanta penina aí falando, né? Eu olho para elas e vejo como peninas que estão falando: você não vai conseguir não vai dar certo não. Seu número é mais de 1000. Não sei o que, não sei o que. Estou nem aí. Se o Senhor preparou, está preparado. Se o Senhor disse que vai abrir, vai abrir. Ele disse: é essa, então é essa. Eu só tenho que pedir a Ele: me dê força, me ajude, me dê sabedoria para que as coisas possam acontecer. Meus queridos, prepara-se. Tem festa, tem comemoração. A palavra diz que ela chegou, ela se alimentou, ela estava sorridente. O marido estava tão acostumado que ela nem comia nada quando ela vinha do altar, lá do templo. E ela chegou diferente. Ela chegou de uma outra atitude. Ela chegou ali, lá de cabeça erguida. E eu quero te dizer, para que nós possamos finalizar esta mensagem nesta noite: saia daqui de cabeça erguida. Saia daqui com uma outra atitude, porque você está no altar, porque você orou, porque você recebeu a palavra. Saia daqui diferente nesta noite. Saia com a sua cabeça erguida, porque o Senhor está dizendo que eu vou abrir a porta. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer. Ele está dizendo: tenha as atitudes, porque eu vou fazer sobre a sua vida. Quando você tem atitudes diante de Deus, os céus, eles olham e o Senhor ordenam a bênção sobre a sua vida. Ela foi no templo, ela orou,
ela creu naquilo que o profeta falou, ela mudou de atitude.